Shalom, queridos, seja muito bem-vindo à nossa super aula sobre Hanukkah. Vai ser um tempo muito precioso, grato a Deus pela sua vida, por esse tempo em que você está aqui, e você vai aprender muitas coisas nesse momento, principalmente relacionado ao que é essa festa, como praticá-la, quebrar algumas concepções errôneas que talvez você adquiriu, ou simplesmente saber de algo que você nem sabia. Porque a maioria de vocês nem sabe o que é Hanukkah. Muitas, não estou falando mal de você, mas a maioria das pessoas não conhecem essa festa. E toda hora o pessoal fica dizendo assim, mas pastor, apóstolo, onde é que está a base bíblica desse texto? Onde que está isso? O que é Hanukkah? O que significa? Não é uma festa judaica? O que isso quer dizer? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Olha só, eu quero orar com você nesse início, nesse momento, pedir que o Espírito do Senhor nos direcione, que nós possamos compreender e viver uma festa que nos alinha ao tempo do Eterno. Hanukkah é um tempo de milagre que o Eterno colocou sobre nossas vidas, nos tempos designados dele. Talvez você não saiba sobre isso, eu vou falar um pouquinho, mas Deus trabalha por tempos determinados. E os tempos determinados não quer dizer que algo não possa acontecer fora deles, mas é bom, perfeito e agradável quando neles nós obedecemos e vivemos os movimentos de Deus. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos nesse momento como aprendizes para receber o Senhor. Que aquilo que nós venhamos a viver nesse tempo seja direcionado pelo teu entendimento, pela tua sabedoria, para que essa festa, ó Deus, pouco conhecida, mas com um significado tremendo e que nos alinha ao teu propósito, possa ser hoje não simplesmente conhecida na mente, mas vivenciada como uma experiência no coração dos teus filhos. Que a luz de Hanukkah, que é Yeshua HaMashiach, possa iluminar as casas nesse período, removendo toda a profanação, tirando fora tudo aquilo que é maligno, trazendo a luz do Senhor, que nos movimenta na direção da tua glória. Esse é o meu pedido, isso é o que eu desejo nessa noite, e que cada um possa conhecer o Senhor em maior profundidade, e que o teu Espírito nos dê a plena paz e a certeza de que estamos nos movimentando, não na nossa vontade, não segundo o calendário da sociedade, mas segundo os teus tempos determinados. E assim nós conheceremos a tua boa, perfeita e agradável vontade e viveremos o milagre que o Senhor promete nesse tempo para todos aqueles que creem no teu nome. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém e amém. João 10, 22 e 23, podemos colocar para eles ali. A primeira referência e a única referência bíblica aqui, né, sobre essa festa em que Jesus participou. E algumas pessoas perguntam, tá, mas onde está a referência bíblica? Está aqui, João 10, 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. Era inverno. E Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Aqui essa versão vai dizer no alpendre de Salomão. É a mesma situação. Então, olha só. Queridos, essa festa é uma festa que o nosso Senhor participou. Por que Yeshua participou? Ou Jesus, se você está mais acostumado a chamá-lo de Jesus, sem problema. Que Jesus participou dessa festa da dedicação. A festa da dedicação é um tempo designado do Eterno. E é isso que eu quero introduzir para vocês. Antes de eu explicar passo a passo da festa, você vai sair daqui sem dúvidas. O Senhor, lá em Levítico 23, ele ordenou 7 festas básicas. E essas 7 festas básicas, as pessoas não entendem isso, eles são os tempos determinados. É a palavra em hebraico que quer dizer moedim. É bom você anotar, aí pega teu material e vai anotando. Moedim quer dizer tempos determinados. Então tudo que Deus faz não é aleatório. Nós achamos, muitas vezes, que as coisas do mundo espiritual acontecem assim, como se fosse algo... É como se fosse uma rua sem via, sem direção, onde cada um dirige da forma que deseja e tem a experiência que quer. Não. O mundo espiritual é totalmente pavimentado e as coisas que o Eterno criou tem toda uma via que direciona para cada ponto. Talvez você não saiba do que eu vou falar aqui, mas é uma informação bem importante e pontual para você. Por exemplo, você sabia que existe 613 mandamentos na Torá?
Você vai dizer, sim, 613 mandamentos, isso é coisa de judeu, eu não preciso, eu estou na graça. Não, meu irmão, eu não vou discutir com você sobre graça ou lei, não é esse o tópico de hoje. Mas você sabia que 613 mandamentos estão divididos em 248 positivos e 365 negativos? Aí 365 corresponde a cada dia do ano. Então tem um preceito negativo para você evitar a cada dia do ano, segundo a Torá. E 248 são os preceitos positivos que você pode viver. O mais legal de tudo isso é que os 248 falam dos órgãos internos do nosso corpo. E cada preceito, eu estou explicando aqui que as coisas não são aleatórias, se você está chegando agora. Não é assim, Deus faz do jeito que Ele quer, Ele é Deus, mas Ele fez tudo certinho, tudo organizado. Por exemplo, então se você entende os preceitos do Eterno, cada mandamento cuida de um órgão interno do seu corpo, dos 248. E cada órgão externo, ossos, o órgão interno seria o quê? Seria veias, tendões e os órgãos do nosso corpo, coração, rim, pulmão. Cada um deles tem um mandamento que toca direto nesse órgão. E externamente seriam ossos e mais algumas... Eu falei tendões, não, perdão. Ossos, tendões e músculos são os externos. E os internos também. Então, se Deus se preocupou em colocar um mandamento para ordenar cada parte do seu corpo, para trazer a glória dele e para mover na sua vida, a mesma coisa ele fez no tempo. Cada coisa que se movimenta no tempo tem um tempo determinado. Você percebeu que nós vivemos em ciclos de 7, apesar de a história ter nos ensinado a viver em tempos de 5, geralmente pela mentalidade grega, os ciclos são de 5 anos. Você vai ver os coaches falando o que você vai pensar nos próximos 5 anos, e sempre falando de 5 em 5. Você já percebeu isso? Que a maioria das pessoas... O ciclo de 5 é um pensamento grego. O ciclo de 7 é o pensamento hebraico. Deus sempre trabalhou por 7. 7 dias na semana, de 7 em 7 anos, é o Shemitah. No 7º é o dia do descanso. A humanidade vai durar 7 milênios. 6, nós já estamos no 6º, entrando para o 7º, que é o dia do descanso. Então, sempre assim, 7 vezes 7, 49, são os dias que se aplica o jubileu. Tudo acontece em 7. E isso é muito importante para você saber. Se Deus se move nessa parte, Ele deu 7 festas. As 7 festas são bem conhecidas, mas pouco faladas no meio da igreja. As festas estão em Levítico 23, eu volto a repetir. E começando com Pessa, que é Páscoa. Depois nós temos Ázimos, que é a festa dos pães ázimos, né, que é Matzot, no hebraico. Aí nós temos a festa de primícias, que é Bikurim. As primeiras 3 festas que estão juntas. Pessa, Matzot e Bikurim. Aí nós começamos a contagem de Homer, que não é uma festa, mas são 49 dias que Jesus viveu isso. Até Pentecostes. Pentecostes, Jesus fica 40 dias com os seus discípulos, sobe aos céus e diz, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. Não sei se você já pensou sobre isso, mas a maioria das pessoas pensa que foi aleatório. Olha só, não é que deu certo, esperem aqui, daqui 9 dias, no 10º dia, o Espírito Santo desceu e aconteceu. Olha só que coincidência, não é coincidência, era a contagem de Homer. Porque a contagem de Homer é o período onde se celebra a outorga da Torá. Preste muita atenção no que eu estou falando. O que tem a ver isso com Hanukkah? Tem a ver com tempos determinados. Então o povo passou, Yeshua passou a Páscoa com eles, passou Matzot com eles, Pessa, Matzot, que é o pão sem fermento, e Bikurim, que é a primícia. Aí ele fica 40 dias andando com eles na contagem de Homer. Ascende ao céu no 40º dia. Diz para ele ficar em Jerusalém. Eles ficam mais 9 dias orando, todos reunidos lá no cenáculo. Lembra disso? E após esses 9 dias, no 50º dia, que em grego quer dizer Pentecostes, mas no hebraico quer dizer Shavuot, que é a festa das semanas. Que semanas? As 7 semanas de 7. 7 ciclos de 7 dá 49.
era celebrado o Shavuot, que é a festa das semanas, que apelidamos, né, por causa da influência grega, de Pentecostes, que Pentecostes vem de 50, 50º dia. Todo mundo comigo aqui entendendo o que eu estou falando sobre temas determinados? Aí, a partir disso, aí veio Pentecostes. O que foi Pentecostes? Pentecostes, então, que é Shavuot, foi o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os homens, sobre a cabeça dos homens. Por quê? Porque é um princípio de cumprimento da promessa de Jeremias 31, que ele escreveria agora, faria uma nova aliança com a casa de Israel e escreveria nas tábuas do seu coração. Agora está sendo escrito a Torá no coração das pessoas. Tá, mas não foi o momento em que o vento impetuoso veio língua de fogo sobre a cabeça e eles começaram a falar em línguas. Tudo isso aconteceu lá no Sinai com Moisés. Só repetiu. Só que Moisés foi escrito numa pedra. Agora, em Shavuot, no livro de Atos, está sendo escrito na pedra do seu coração. E isso é a outorga da Torá. Shavuot, a festa das semanas, era para celebrar a outorga da Torá, o momento em que Deus deu a sua lei, primeiro em pedras, depois no coração. O Espírito Santo que gravou na pedra, agora está gravando no seu coração. Amém? Passando essas festas, aí nós temos logo em seguida outra festa que se chama a festa de Yom Teruah. Yom Teruah é a festa da trombeta. Você deve ter ouvido falar em bastantes seminários escatológicos a respeito das trombetas que vão tocar. Yom Teruah, então, é uma festa que sopra a trombeta por 10 dias, avisando que vai chegar o juízo sobre a terra. O juízo que vai chegar, então, é o juízo de Deus em Yom Kippur. Aí tem Yom Teruah, também conhecido como Rosh Hashanah, que é a próxima festa. Depois tem Yom Kippur. Depois de Yom Kippur nós temos tabernáculos. Que tabernáculos é quando Yeshua vai tabernacular novamente aqui. Certo? Então essas são as festas bíblicas: Páscoa, Ázimo, Primícia, Pentecostes. Acho que fechou certo, né? Yom Teruah, que é trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Obrigado, alguém disse na minha anotação, tá certo. Eu só não contei nos dedos, tá certo? Então essa aí. Eu tava pensando que festa que eu tô esquecendo. Não, tá certo. Ok, fechou certo. Sim, obrigado, Glória. Tá certo. Então são essas 7 festas. Por que que Deus deu 7 festas? Porque Ele trabalha em ciclos de 7 que regem o mundo. Cada festa corresponde a um milênio. E a última festa a ser celebrada é tabernáculos. Tabernáculos quer dizer tabernaculou. João 1,14 vai dizer: e o verbo se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós. A última festa que falta se cumprir na humanidade, na história da humanidade, é tabernáculos, quando Yeshua vem e desce. Tá, mas o que tem a ver agora Hanukkah? Agora preste atenção. Esses são os tempos determinados. E dentro desses tempos determinados houve 2 festas posteriores que Deus ordenou, que o povo celebrou e Deus abençoou. Que foi a festa de Purim, que quer dizer mudança de sorte, quando Esther, você lembra da rainha Esther, faz aquele jejum e o povo que estava condenado à morte muda o seu decreto. Tá? E olha só, então Purim vem ser a mudança de sorte. E aí o que vem agora? Hanukkah acontece um período antes de Yeshua, naquele que a teologia chama de período interbíblico, e ele é relatado toda a história no primeiro livro de Macabeus. Anota aí, primeiro livro de Macabeus, do capítulo 1 ao capítulo 5. Daí você vai dizer assim, mas Macabeus é um livro apócrifo, pastor. Sim, é um livro apócrifo. E daí? Eu não estou dizendo que é para você estudar Macabeus e prestar culto a Macabeus, estou dizendo que é um livro histórico, reconhecido com validade pela teologia e pela tradição judaica. É um livro histórico que relata para você o que aconteceu em detalhes. Inclusive a história na escola, eu estudei, não me formei, mas comecei a estudar a faculdade de História e também estudei teologia. E em ambos os lugares a gente sabe a história de Alexandre o Grande está relatado ali também.
certo? Então, o livro de Macabeus, você pode dar uma olhada para entender o que aconteceu. Mais tarde, você vê aspectos, segundo Macabeus, aspectos mais políticos e de questões menos espirituais nessa história. Mas do capítulo 1 ao 5 de 1 Macabeus fala exatamente sobre Hanukkah. Chegamos então na festa de Hanukkah. Por que devemos celebrar Hanukkah? Além das 7 festas que Deus já falou, Pessa é o cordeiro que tira o pecado do mundo, Matzot é santificação, primícias é a primícia do que dorme, onde Yeshua se refere a ele, a primícia dentre os mortos. Então, Shavuot é a Torá no nosso coração, enquanto que Pessa nos tira do Egito, Shavuot tira o Egito de nós para poder entrar a Torá. Então isso é muito importante de saber. Trombetas é uma anunciação que é tempo de arrependimento. Tabernáculos, Yom Kippur é o tempo de juízo, onde Deus abre um tribunal para abençoar a sua vida nos tempos determinados. Sempre vai acontecer assim, porque ele trabalha em ciclos. E tabernáculos é a anunciação de que ele vai vir para essa terra. E aí o que acontece em Hanukkah? Hanukkah é o tempo da dedicação. Preste atenção nisso. Hanukkah é o tempo da dedicação. O que nós aprendemos? O povo havia profanado Antíoco, que era um dos líderes de Alexandre. Com a morte de Alexandre, os reinos dele são divididos. Antíoco fica com a região da Judéia e Jerusalém. Então, o que ele fica responsável? Ele toma conta daquele lugar e ele toma o templo de Jerusalém. Preste bem atenção. Isso é muito específico, porque o templo de Jerusalém ele é um aspecto espiritual intenso, porque Jerusalém é o centro da terra, para quem não sabe, né? Isaías fala isso. Jerusalém é o centro da terra. E por ser o centro da terra, é dali que é chamado o Monte Santo do Senhor, de Sião, que ele move toda a história da humanidade. Então, Antíoco assume e ele tira a menorá do seu lugar. A menorá de 7 braços, aquela, ele tira do seu lugar, que era de ouro. Aqui eu estou com a Hanukkah, mas uma menorá tem 7 braços. Então ele tira a menorá de ouro e pega para o seu tesouro. No lugar ele constrói uma... Pode voltar para a câmera central, por gentileza. No lugar ele constrói uma estátua de Zeus. Olha isso, queridos. Ele proíbe a leitura da Torá. Ele queima todos os rolos que existiam nesse período interbíblico ali, nessa história que está relatada lá em Macabeus. E aprisiona todo o povo de Israel e tenta aniquilar com Israel. Israel é a menina dos olhos do Eterno. Mexeu com Israel, mexeu com o povo escolhido de Deus. Você pode pensar até diferente, eu respeito, mas é o que a Torá fala. A teologia fala às vezes diferente um pouco. Mexeu com Israel, mexeu com a menina dos olhos de Deus. Aí o que acontece? Ele pega porcos, queridos. Pega porcos e sacrifica no altar do Senhor, dentro do templo do Eterno, a Zeus. Então, toda a relação de porcos nesse período está falando sobre uma profanação. E casualmente, entre aspas, o período de Hanukkah bate em dezembro, no mês de Kislev. Hanukkah é celebrado no dia 25 de Kislev. Não dá para comparar o calendário nosso com o calendário judaico, que é lunisolar. O nosso é só solar. Então as datas nunca vão ser fixas no mesmo local, mas sempre será no dia 25. O ano passado foi lá na primeira quinzena. Esse ano, Hanukkah vai cair dia 25, a partir do pôr do sol. Mas o que aconteceu? Nesse dia, um soldado grego chega no templo e chama um sacerdote chamado Matatias e diz assim, ó, vocês vão sacrificar. E vão sacrificar porcos aqui. Se não sacrificar, vocês vão morrer. Aí Matatias fica irado, com a ira santa de Deus, que nem aquele... agora me fugiu o nome do... Hoje eu estou bem cansado, que eu estava numa rotina intensa aqui, né? Mas aquele que atravessou com uma lança o casal que estava fazendo sexo na frente do altar lá, me fugiu o nome dele. A mesma
ira veio sobre Matatias. E Matatias então pega uma espada. Finéias, obrigado, pessoal. O pessoal tá aqui, lá, firme. O pessoal tá forte aqui, né? Obrigado, pessoal. Então ele veio na mesma unção, no mesmo poder e mata o oficial. E aí ele começa um movimento com seus filhos que eram sacerdotes. E aí acaba que ele morre. E aí Judá, Macabeu, seu filho, assume a liderança para purificar o templo. E eles milagrosamente, eles conseguem derrotar os soldados de um exército poderoso, o exército de Alexandre, que eles não estão falando de qualquer exército. O povo de Israel derrotou o exército de Alexandre, de um dos generais. Antíoco era um dos generais de Alexandre, o Grande. Judas é um nome aportuguesado para Judá, tá bom? Para alguém que está em dúvida aí. Então é Judá. Na verdade é Yurdá. Tá? Então eu prefiro chamar de Judá, porque Judá é o mais próximo do nome certo, né? Yurdá Macabeu. E olha o nome do cidadão, né? Yurdá. Um Judá vem para purificar o templo. Será que Deus vai dizer assim, não, mas isso não é espiritual, porque não é um livro inspirado? Queridos, eu nem vou discutir sobre... Se você faz a da Vara Academy comigo, você sabe que eu tenho muitas coisas aí que eu discuto a esse respeito. Um livro, por exemplo, que eu creio que deveria estar na Bíblia e que tem um reconhecimento muito forte é o livro de Enoque. Tá? Eu vou dizer que nessa parte, a Bíblia Católica, que tem 1º e 2º Macabeus, como parte apócrifa, mas constando na sua Bíblia, nós deveríamos ter também para poder entender mais a respeito da história. Fecha o parênteses aqui, contei toda a história, certo? Aí esse homem começa, ele vence os inimigos ali em Jerusalém e não bastasse, Judá Macabeu agora retorna e começa a uma grande investida na região toda para libertar os seus irmãos, porque Jerusalém já estava santificado e tirado da profanação. Agora eles vão salvar os seus irmãos que estavam vivendo a mesma situação. Olha o sentido de Hanukkah. Limpa o templo, e porque eu limpei meu templo, agora eu ajudo os meus irmãos a limparem o templo da profanação. Escuta isso. Olha isso. Você está limpo nesse tempo? O teu templo está limpo nesse período de Kislev? Você deixou a luz do Eterno entrar na sua vida e purificar tudo? Você está preparado para começar a ajudar os teus irmãos a se purificarem? Toda a profanação que vem nesse tempo, todo engano, todo tipo de aceitação de festas paralelas que tentam trazer um entendimento e querem trazer Yeshua para fazer parte desse tempo que não faz. Então isso é a profanação greco-romana, é a mistura. Nesse período muita gente está fazendo mesas, fazendo ceias, fazendo pernil, trazendo porcos para comer, num período onde é um lugar onde nós precisamos estar de verdade, saindo fora desses princípios. Hanukkah, então, vem como uma festa de milagre. Por que acontece o milagre? Quando eles limpam o templo, eles encontram a menorá de 7 braços. Que a menorá tem 7 braços. E aí eles acharam um vaso de óleo, apenas um vaso de óleo, que daria para queimar as lamparinas por um dia. Só que o processo de fazer a prensa, de pegar a azeitona, prensar a primeira prensa, demorava 8 dias. Então, eles colocaram o azeite e esperaram. E aconteceu um grande milagre. Escuta isso. Quando você está disposto a usar o azeite, quem estuda aqui comigo na Davar sabe que o azeite não é o símbolo do Espírito Santo. O azeite não é o símbolo do Espírito Santo. O azeite é o símbolo da Torá. O símbolo do Espírito Santo é o fogo que desce. Não que o óleo não seja símbolo quando se fala em unção, mas nesse aspecto aqui é o exemplo da Torá. Então a Torá estava nos lugares certos, o Espírito pode incendiar. E ao incendiar, dura 8 dias. Por isso que essa Hanukkah, que é o nome
desse candelabro é Hanukkah, a outra é Menorá. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa se chama Shemar. Shemar, é verdade. Que quer dizer serva, que é a central. Que ela não conta, pode notar que ela é um pouquinho mais alta, ela não conta com os 8 dias dos milagres, ela é a que serve, é a que traz o milagre e que acende as demais. Muito poderoso isso. Então durou 8 dias. Aí foi feita uma festa com essa castiçal, celebrando agora os 8 dias. 8 dias, agora preste atenção nos mistérios aqui. 8 é novo começo. Deus deu uma oportunidade de novo começo para todo aquele que estava profanando o seu altar. Deus te vai dar um novo começo. Agora 9 é o número do Espírito. Olha só. 9 é o número do Espírito, é o número dos dons. Então, com 9, Deus está dizendo assim, eu vou dar para vocês um novo começo pelo meu Espírito. Aí você vai lembrar lá de Zacarias, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E quando o Espírito move no novo começo, trazendo as 9 manifestações, nós temos o número 10 presente, que tudo isso aqui incendiando, tá? 10 simboliza o reino de Deus, que é Malhut. E aí, o que acontece? O reino vem. Quando tem Torá, o Espírito incendeia e o reino manifesta. Agora você está entendendo o que é Hanukkah. Hanukkah está falando de um milagre que aconteceu, que trouxe um novo começo pelo poder do Espírito e manifestou o reino naquele lugar. E é isso que Deus quer fazer nesse período na sua vida. Cada vela tem um símbolo também. Então eu já dei uma boa explicação na história aqui para nós não perdermos muito tempo. Não que é perda de tempo, né? Mas para não ser cansativo para você. Você precisa estudar lá comigo e vai ser muito mais impactante. Agora nós vamos falar a respeito de óleos e pavios, de como celebrar a festa em si. Entenderam qual é que é o motivo? Yeshua participou. Por que ele participou? Porque Yeshua é a luz que vem no templo. Quando ele está no Pórtico de Salomão, agora você está entendendo. Quem é a luz que entrou em Hanukkah? Por que Yeshua estava lá no Pórtico de Salomão na festa da dedicação? Para mostrar que ele era a luz. Mais tarde ele vai falar que as ovelhas ouvem a voz e também fala que ele é a luz do mundo. Então, só para você entender aí, qual é que é o sentido da presença dele. O Mashiach esteve na festa da dedicação, porque ele é a chama que arde, trazendo a presença e o novo começo pelo poder do Espírito dentro do templo, que é você e eu. Olha só como é uma festa. Isso aqui não é analogia, não. Isso aqui não dá tempo, não tem como dar uma aula de hebraico para você, explicar cada coisa, cada sentido aqui, para você ver o quanto isso é poderoso e por que Yeshua estava lá. Aí algumas pessoas dizem assim, tá, mas só tem esse versículo aí para Hanukkah? Tinha que ter mais base bíblica. Yeshua no Pórtico de Salomão, na festa da dedicação. E era inverno, ele está falando de um tempo onde as trevas querem vencer e ele está como presença lá, porque você sabe que lá em Israel agora é inverno. Então olha só o que Deus está dizendo, que ele envia seu filho, é o recado que Deus está dando, né? Ele está enviando seu filho para dedicar o templo, para trazer luz num tempo de trevas e transformar todas as coisas. Isso é muito poderoso. Então vou dar para vocês a instrução de como fazer. Ok, então vamos começar aqui. As normas relacionadas ao óleo e ao pavio. Todos os óleos são legítimos para acender a vela de Hanukkah. Contudo, é mais meritório utilizar azeite de oliva, pois o milagre no templo ocorreu com ele. Então, na hora que você vai fazer um óleo, você pode... Porque óleo? Aqui nós temos um castiçal com vela. A vela kosher, tá? Essa vela aqui, que eu estou mostrando para vocês, é uma vela feita de parafina 100% pura. E o pavio que está nela é pavio de algodão. Isso é a vela kosher. Essa vela, quando ela queima, ela não fica aquela coisa derretida, pendurada. Ela como que some. Ela vai sumindo e quase que, vamos dizer assim, evapora uma vela dessa aqui. Tá? Porque ela não tem gordura animal.
Então, é isso aqui que a gente usa. Para fazer Hanukkah, tem que ser vela kosher. Certo? E se alguém falou, a minha é elétrica, tem umas que é com luz. Se você não tem vela, põe a lâmpadas, põe a luz, compra aquelas luzinhas. Tem umas luzinhas que imita, tu larga aqui em cima e tu vai acendendo cada dia uma. Não precisa ter, como um simbolismo, não precisa estar queimando ela ali. Claro que, à medida do tempo, você pode melhorar e colocar isso aqui. Então, olha só. Em caso de indisponibilidade, é correto selecionar um óleo que arda a luz pura cintilante. Também é possível acender velas de cera, já que possuem a luz transparente. Então, é o que está explicando aqui. Isso aqui é uma regra judaica, né? Tirada da explicação de como celebrar Hanukkah. Bem certinho, bem criterioso. Não deve ser usado uma cera de um culto de idolatria, porque é abominável, nem com gordura animal. Tá? Todos os tipos de pavios são legítimos para o propósito de acender as velas Hanukkah. Todavia, é mais meritório usar o pavio de algodão. Por que meritório? Porque isso aqui é uma mitzvot, é um mandamento. Acender velas de Hanukkah virou um mandamento. Então, quando você faz isso, você também está trazendo benefícios para a sua alma. Coisas que não dá tempo de explicar agora aqui. Não é obrigatório utilizar pavios novos toda noite. É permitido acender pavios usados nas noites anteriores até eles se extinguirem. Olha só. Deixa eu explicar aqui para você entender o que é do óleo. Aqui eu trouxe, depois eu quero ver se acendo, uma taça normal de sobremesa e ela tá com um óleo. Aqui eu coloquei um óleo, acho que óleo, todo óleo pode ser usado, é melhor usar o de oliva, tá? Mas como eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o de oliva eu vou deixar para queimar em Hanukkah. Então eu estou dando um exemplo aqui para vocês, eu trouxe óleo de girassol. Então tá vendo aqui? E olha só, um jeito simples, se você não tem vela e não dá tempo, pega uma taça dessa aqui de sobremesa. É melhor que seja assim dessa forma meio que cônica, né? Porque se for reta já fica mais difícil, a não ser que ela seja mais rasinho. Olha só. E daí o que você pode fazer? Deixa eu mostrar aqui, não sei se é nessa aqui a melhor ou o zoom fica melhor naquele outro. Você pega uma... Tá. Olha só. Você pode pegar um barbante, esse barbante é de algodão. Aqui é uma latinha, um pedacinho de alumínio, que você faz um disco de alumínio e fura no meio. Latinha de refrigerante mesmo você pode usar. Faz um furo no meio. Aqui é uma cortiça, um pedaço de rolha. Tá? Fura ele no meio. Põe um nozinho em cima. Passa aqui. E você vai colocar dentro do óleo. Coloca essa parte do óleo e essa parte que você deixa fixa. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. E ele vai ficar boiando, ó. Certo? Tá, e depois a gente vai acender para você ver. E ele vai ficar... Deixa eu levantar mais aqui para você ver. O pavio fica para cima aqui. O nozinho impede dele cair. E fica boiando. Até consumir todo esse óleo. Já que estamos brincando aqui, vamos tentar fazer a brincadeira dar certo. Tomara que eu não queime meus dedos aqui. É que tem que esperar um pouquinho, né? Tem que esperar um pouquinho encharcar, né? Então, depois a gente acende mesmo. Então, essa aí é uma forma de fazer. Entenderam? Cortiça, ou... Tem para vender, claro, né? Você for comprar isso aqui, às vezes quem está em grandes centros consegue ainda, não sei se para amanhã, né? Se tu quer fazer para esse Hanukkah, é melhor pegar uma rolha mesmo, pegar a latinha de alumínio, comprar o barbante e botar óleo na tacinha, se você quer fazer dessa forma. Aí, essa é uma das formas aqui. O óleo, então, não precisa ser de oliva, mas se tiver o de oliva, pode fazer também. Certo? Isso aqui tem para vender no Mercado Livre muito melhor, né? Muito organizadinho. Mas esse aqui eu estou te ensinando... Não, eu estou mostrando numa taça, né, queridos? Mas na verdade são a mesma quantia, são 9. Tá? Eu só estou mostrando um porque não tem porque eu botar 9 aqui para mostrar, para ensinar você a fazer. Mas só para tirar dúvida, então são 9. Tá? Ou 9 copos, seja lá como você achar melhor de fazer. Só que o copo, se ele é muito alto, você vai ter que encher de óleo até em cima, porque se ele ficar lá embaixo o pavio, ele apaga.
né? Esse aqui até eu não sei se ele vai dar muito certo, porque ele ficou muito embaixo. Eu economizei no óleo, tinha que ter botado mais. Agora que eu fui ver, eu tinha que ter botado o óleo até mais em cima. Quanto mais alto, melhor vai ser. Tá? E explicado nessa parte aqui. O nome dos itens que a gente está usando aqui: barbante de algodão. Pode ser qualquer outro barbante também. O algodão incendeia melhor e ele encharca melhor o óleo. Então, barbante de algodão. Cortiça ou rolha, você corta um pedacinho. Um pedacinho de alumínio. Aqui o Manuel que fez esse, ele pegou uma... Foi latinha de alumínio mesmo, de refrigerante, né? Um pedacinho que você corta. Copo ou taça, desde que fique mais alto e o pavio não fique abaixo no fundo de um copo, porque daí não vai dar muito certo. Quantas luzes são acesas? 8 velas, mas a vela serva 9 no total. Sendo uma por dia, sendo 2 no primeiro dia, a Shemar por primeiro, né? Então o que vem a ser isso? Vamos botar nessa câmera de novo aqui para mim explicar para você. Nas velas, você tem as velas lá. A primeira vela que você vai usar é a vela serva. Eu já expliquei naquele café com o pastor como é que você fixa a vela na menorá. Você enrola um pedacinho, não pode colocar fogo embaixo e grudar aqui, certo? Até porque vela kosher não gruda, ela não tem essa aderência porque ela não tem gordura animal. Tá? Vou botar aqui só para você ter essa ideia. Coloca ela aqui e aí no primeiro dia você vai colocar da direita, da minha direita, eu estou olhando para ele, da direita para a esquerda é acendida. Olha só. Eu coloco a primeira vela, ela vai ficar um pouquinho torta porque eu não estou colocando a base de alumínio para fixar. Aí eu vou acender essa aqui, que é a vela serva, que simboliza o Mashiach. Eu acendo ela aqui, não vou acender aqui, né, mas só vou te dar o exemplo aqui para você entender. Tá? Acendo ela e com ela eu acendo a primeira vela. Isso no primeiro dia. Ok? Preste muita atenção nisso. Porque isso aqui tem um protocolo certo também. Depois eu vou mostrar para você aprender as orações. Vai ter nessa aula ainda aqui. Segundo dia, coloco a segunda vela. Já vou ter apagado, vou acender de novo. Pego essa aqui, acendo a nova e a anterior. A forma de acender é da direita para a esquerda. Você está entendendo? Ó, da direita para a esquerda. Só que eu sempre acendo a que eu coloquei agora. Certo? Terceiro dia. Pego a outra vela. Coloco aqui. Pego a serva. Acendo a nova. A primeira e a segunda. Estão entendendo aí? Já vou explicar aí quanto tempo deixa aceso. Quarto dia. Vou fazer uma por uma. Pego a serva, acendo a que eu coloquei, primeira, segunda e terceira. Quinto dia, vou pegar a serva, acendo a que eu coloquei, primeira, segunda, terceira, e assim sucessivamente. Até preencher todo a Hanukkah. Até o 8º dia. O pessoal pergunta aqui, e aí, como é que eu faço? Quanto tempo eu deixo acesa? É a partir do pôr do sol. Aqui no Rio Grande do Sul, o pôr do sol está sendo às 19h34. Vai, mas viu? Preciso, né? Horário de verão aqui, né? O sol está mais alto. Então, olha só. Você vai acendendo dessa forma. Tá? Então, 19h35, 19h40 ali, depois do pôr do sol, você começa a acender desde o primeiro dia. E aí você vai acender. Quanto tempo fica aceso? 30 minutos. 30 minutos pode desligar. Não vai gastar toda a vela em 30 minutos. O que eu faço? Eu tenho que trocar toda vez a vela? Não, só troca a vela quando ela acabar. Certo? Aí 30 minutos você deixa aceso. E tem uma oração para cada dia. O preceito das velas de Hanukkah, onde acender? É de acendê-las junto à porta que dá acesso ao recinto público para divulgar o milagre. Então, se você não tem uma janela que dê para a rua e que tem um peitoral na janela que você possa colocar o candelabro, então você põe num aparadouro, numa mesinha perto da porta, certo? É os lugares que você acende.
Alinhamento das luzes. As velas devem ser dispostas uniformemente em fileira, como você está vendo aqui, e que uma não esteja mais alta que a outra, com exceção da vela serva, que ela tem que ser destacada, que ela não faz parte das 8. Tá? O milagre são os 8. A vela serva ela só está aqui para mostrar que ela vai acender. Mas o milagre são as 8 velas, que foram os 8 dias. Tá? E por que está falando aqui entrealinhamento? Olha só, eu estou com uma taça aqui e muitas pessoas não têm o castiçal, então elas podem fazer o seguinte, elas podem usar 9 taças na verdade. Aqui tem que baixar um pouquinho para aparecer para o pessoal. Pegou? Vai para trás? Aí. Aí nós temos um outro tipo de vela, que é uma vela mais chatinha assim, ó. Que ela já vem com uma pecinha de alumínio, como ela não gruda, então tem que ter essa parte de alumínio. Então você pode colocar em cima e acende da mesma forma aqui. Certo? Pode colocar 9, começando o mesmo sistema. Põe uma no centro, a central vai acender as demais, assim como deixa as 9 taças enfileiradas, é isso que ele está ensinando ali, dispostas uma ao lado da outra, sendo que a nona, né, são 8, 4 de cada lado, a nona fica no centro. Como elas são taças do mesmo tamanho, então você desalinha, a única que pode ficar desalinhada é essa para mostrar que não faz parte das 8. Então você vai colocar como se fosse aqui, ó, as outras nesse nível aqui e essa um pouquinho mais para trás, a central. Para te montar uma Hanukkah com taças, tá bom? Pode fazer isso aí. Quando acender e por quanto tempo as luzes devem ficar acesas, o horário do acendimento, já falamos aqui, é o surgimento da primeira estrela, o pôr do sol. Então, tu tem que ver tua região aí, respeita isso. E não pode usar nenhuma tarefa com relação... tu não pode usar para nenhuma tarefa as velas ou querer iluminar com alguma coisa, elas são só para esse fim. Tu não pode reaproveitar para luz, para nada. Depois de... Nós vamos ver o que faz quando sobra, se sobrar a vela, o que tu faz com elas. Tá? Pode colocar o próximo slide. Caso a vela não tenha sido acesa após o surgimento das estrelas, é permitido acender com o proferimento da bênção durante todo o tempo em que os membros da casa estiverem acordados. Chegamos mais tarde do trabalho, já é o pôr do sol. Se o pôr do sol aqui no Rio Grande do Sul é 7h30, 19h30, o pessoal chega do trabalho às 20h, e aí todo mundo se reúne em casa, é 9 horas da noite, você quer acender, desde que você fique acordado por meia hora, para jantar e tudo mais, você pode fazer, não tem problema, tá? Você pode fazer mais tarde. Desde que você acenda com a família, jante, façam um momento juntos ali, façam as bênçãos que tem que fazer, e está feito, celebrado. Se caso não conseguir isso, no entanto, se eles forem dormir, não há mais divulgação do milagre. O acendimento deve ser realizado sem proferição de bênção, então. Se você quer acender aquele que é elétrico, né, e deixar aceso até mesmo as velas, você pode fazer isso posteriormente, então. Em qual ordem acender? A ordem de acendimento eu já expliquei, da direita para a esquerda. O azeite eu coloco onde encaixa as velas. Não, se você for usar o castiçal, tem que ser um castiçal próprio para azeite. Esse aqui é um próprio para vela, porque não vai dar certo. Não vai funcionar. Ele tem que ter um copinho, ele é um copinho maior assim, próprio para colocar azeite. Bênção. Na primeira noite são recitadas 3 bênçãos antes do acendimento. Elas são a Lehadrik, de acender as velas de Hanukkah, Sheasah Nissim, que realizou milagres, Sherere Ayanu, que nos deu vida e manteve e não se chegar a esse presente época. São 3 bênçãos assim. Não se recita mais Sherere Ayanu nas outras noites. Então tem só uma bênção só um dia que você faz 3 bênçãos. Os demais são as bênçãos padrão, que nós vamos aprender daqui a pouquinho aqui. Após o proferimento das bênçãos, é acesa uma vela, enquanto acende-se as demais, é recitado o trecho da Renerot Halalu. Também tem uma música ali que a gente pode recitar ou cantar.
Tá? Eu vou mostrar isso tudo para vocês daqui a pouco. Agora caiu meu pavio, caiu no óleo. Acho que agora não acende mais aqui. Acende, será? Deixa eu ver se ele vai dar certo aqui. Que agora vai dar certo. Ele vai consumindo o óleo que está na taça. Olha só. Ah, essa imagem ficou melhor. Né? Aí tu pode deixar... é só que essa, se você deixar perto da janela, é melhor deixar num lugar que não tenha cortina, não tem que tomar cuidado. Essas que tem óleo aceso assim, tem que vigiar bem elas aí para não ter problema. Então o fio fica abastecendo, né, o pavio e enquanto tem óleo ali ele vai queimando. E dura, se não tiver vento, né, dura um bom tempo. É quem pode acender. As mulheres têm o dever de acender as velas. Olha, o dever. É mérito das mulheres. Portanto, a mulher pode acender para todos os membros da casa. Então, ela pode ser a representante de fazer acender essa... Mas o homem não pode acender? Pode sim também. Mas é preferencialmente as mulheres, né? A criança que atingiu a idade de ser educada nos preceitos também deve acender. Se não me engano, são 9 anos. Tá? A partir dos 9 anos, não quero falar aqui errado, a criança também pode acender, se quiser. E é muito legal isso. Normas para as sobras do óleo e dos pavios. Acho que eu comi um pedaço daqui da escrita, mas em resumo, ela não pode ser usada para outras coisas, né? Então, a sobra não pode ser aproveitada. Vamos ver se tem mais uma parte ali, Manuel. Acho que eu comi um pedaço. O que você tem que fazer? Na verdade, na hora de copiar e colar ali, acho que eu deu um probleminha. Mas eu sei o que é o preceito. A sobra da vela, bem como do óleo, você deve fazer, pode ser na churrasqueira mesmo, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum. Ou no seu pátio, mas se você mora em apartamento, em algum lugar, até mesmo numa vasilha, numa panela de alumínio, você joga tudo ali dentro e deve queimar. Certo? Não pode guardar sobras para o próximo ano. Sobra da vela, sobra do óleo, vai tudo numa panela, queima-se e depois o que sobrou joga-se fora. Então é necessário queimar. Certo? Não se guarda restos, porque elas são velas, né? São elementos de consagração e ela tem um preceito. Você lembra que a sobra de peça, por exemplo, que é mais comum você lembrar, do sacrifício, de tudo que era comida, a carne não podia ser guardada para outro dia. Se não conseguisse comer o cordeiro inteiro, tinha que ser queimado. Na mesma coisa aqui nesses preceitos de Hanukkah. Então, o que sobrou, então deixa a vela até, enquanto ela tiver paviozinho, tiver cera e um pavio, pode ir deixando. Se nos 8 dias ela não queimou todas elas, se uma derreter total que não acender mais, você troca. Então, você vai fazendo isso aí. E o que sobrar depois, você não reaproveita. Tem que sempre queimar, até do Shabat. Se sobrar vela do Shabat, queima ela, derreta ela e põe fora. Vamos para as bênçãos então? Bênção sobre as luzes, é a parte bem importante aqui. A bênção de Hanukkah, bênção sobre as luzes. Recita todas as noites. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidashanu b'mitzvotav v'tzavanu lechadlik ner shel Hanukkah. Tradução: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender as luzes de Hanukkah. Pronto, essa todas as noites você vai estar recitando. Não precisa recitar em hebraico, queridos, até porque você tem que saber o som das letras ali, né? Mas está aí em português para você copiar. Faz um print aí, já aproveita e vai vendo aí. Daqui a pouco eu vou explicar quem não tem nada do material. Fique em paz. Já estamos quase acabando nossa imersão, nossa super aula aqui, para que você aprenda. Segunda bênção, sobre os milagres. Recita todas as noites também. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asar nisim lavotenu bayamin rachem basman hazer. Tradução: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que realizou milagres para os nossos antepassados naqueles dias e nesse tempo. Olha só que legal isso. Imagina você fazendo isso com os teus filhos, com a tua família, acendendo cada vela, dando a bênção. Meu Deus. Terceira bênção.
é citada apenas na primeira noite. Essa aí é só na primeira noite. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sherecha yanu. Essa é mais difícil de falar. Viki manu virhagianu lasman razer. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos manteve vivos e nos sustentou e nos permitiu alcançar essa ocasião. A terceira bênção, então, é só dita no primeiro dia. As demais, as outras duas, você diz para cada vela que você acendeu. Viu como é simples? Muito simples. Eu vou colocar agora aqui, tem uma música, a gente pode disponibilizar ela para você depois também. Tem uma música típica de Hanukkah. Rocha poderosa da minha salvação, tu és digno de louvor, restaura minha casa de oração e ali te oferecerei ação de graças quando preparares a matança para o adversário que ameaça. Então completarei com cânticos e hinos a dedicação do altar. Mãos tu Yeshuati, Mas não vai dar tempo de comprar vela, não deu para fazer nada dessas coisas, não vai dar tempo nem de comprar cortiça para fazer esse negócio com óleo. Já estamos na véspera da véspera, logo vem o feriado aí de Natal, tudo fecha, não consigo comprar nada. Então vou te dar mais uma dica aqui. A minha filha Gabriele, ela lançou um livro aí, tá? Que o nome do livro é... Deixa eu tirar aqui a capa para não ficar... Senão pega o reflexo, você não consegue ver. O nome do livro é A Luz na Janela. Ela conta a história aqui para crianças, né? Para você que tem filhos aí, ela conta a história de Hanukkah de uma forma bem lúdica. Ó, essa é a história daí para as crianças. Se você vai vendo aí. E aí vai contando a história. Aí conta a história da luta lá dos macabeus contra os gregos. E tá bem resumidinho a restauração do templo. Tem uma figura aqui que ficou muito legal do óleo que eles encontraram. Certo? E, enfim, nesse livro aqui, ensina como você celebrar Hanukkah com a família. E depois tem atividades, tem 14 atividades, como para as crianças colorirem. Tem mais aqui, ajudar os macabeus a chegarem na Menorá, nesse labirinto. E aí, entre outros, tem jogo da memória, tem desenhos para fazer. E aqui que é interessante, você pode entrar lá no meu Instagram e ver também alguns vídeos das pessoas que estão decorando a casa. E aí você tem isso aqui para recortar com a sua família, com as suas crianças, com seus netos, sobrinhos, e podem fazer decoração. Aqui é uma parte do dreidel, que é um joguinho tipo um peão que você joga, também é tradicional na festa de Hanukkah. As crianças podem colorir. Tem ele também daí tem a Hanukkah, na verdade, que você pode recortar também para fazer a decoração. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem um jogo, um quebra-cabeça para eles montarem. Você pode fazer junto. São 8 dias, queridos, para você entreter aí as crianças. E o mais legal, você tem a possibilidade de fazer a vela. Uma vela com caretinha, com mãozinha e com a chama ali. E fica muito legal. Depois nós podemos colocar um vídeo para eles. Ah, tu já tá vendo, né, mano? Isso aí, ó. Eu penso, o pessoal já tá pensando na minha frente aqui, ó. Eu ia pedir para botar o vídeo que mostra como isso foi feito. Olha só.
E aí, com essa vela, você pode montar, tem 9 aqui, uma de cada cor. E aí, não deu tempo de comprar nada. Faz esse movimento com as crianças, faz essa vela de papel simbólica e coloca lá na janela da sua casa. Deixa os teus filhos participarem desse momento e a tua família. E mesmo que você não tenha filhos, querido, tem gente adulta comprando para fazer isso aí e simplesmente para não deixar passar esse tempo aí, né? E olha só, queridos, o mais interessante de tudo isso, além das velas aqui, tem uma orientação aos pais do que significa cada vela. Orientação aos pais. Aí o simbolismo, tá, de cada vela em cada momento. Então fala aqui da Shamash, que é a vela serva, que significa Keter, coroa, representa o infinito, conexão com o divino, fonte de todas as... E aí começa a explicar tudo como funciona. Então você, pai, pode ser instruído para explicar para os seus filhos. Aí cada uma delas, Binah, essas palavras são em hebraico, tá? Aí você vai ter Keter, quer dizer coroa, Rochma, sabedoria. Cada vela tem um nome e representa vamos dizer assim, um atributo divino. São 10 atributos de Deus que ele manifesta na sua vida e na sua casa nesses dias. Aí vai indo Binah, Hesed, Netzach, que é a eternidade. E aí no final tem todas as bênçãos, as declarações para fazer. E tem umas declarações também como pessoas que creem no Mashiach que nós somos, né? Nós seguimos a Torá com a visão do Mashiach. E aqui embaixo tem um QR Code. Olha que legal isso. Nesse livro você vai ter um QR Code que vai ter a declaração em hebraico e em português. Certo? E você pode colocar o teu celular e vai dar no link direto para isso. E vai ter também 8 músicas infantis de Hanukkah, uma para cada dia, e 10 músicas de louvor de Hanukkah. E aqui está escrito toda a transliteração das bênçãos em hebraico também. E muito mais atividades. Sim, eu mostrei um pouco aqui, tem mais ainda. E aí o bônus final, né, que é isso que eu estou falando aqui, que eu vou mostrar um pouquinho da música para você. Ó, aqui você vai pegar esse QR Code e você vai ter as músicas, vamos dizer assim, as músicas de adulto, né? Eu já vou te mostrar aqui algumas músicas para você poder... Vamos colocar essa música que nós mostramos aqui junto na playlist. Essa aqui que a Gabi está cantando a capela. Aí a gente coloca ali para o pessoal poder acompanhar. Eloheinu melech haolam, she'ata hayesod ha'emet v'haderer b'Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asah nisim la'avoteinu bayamim ha'hem bad. Que legal, né? Essas aqui são as declarações que eu falei para você que tinha. Eu sou suspeito para falar, eu acho muito legal, porque eu estou apaixonado por esse trabalho aqui, né? Deu um trabalhão, meu irmão, para servir vocês. E é com muita alegria. Agora, as músicas infantis eu não achei aqui na minha playlist, mas vou colocar as adultas para você ver. No início, uma luz brilhou do alto céu, ela se revelou. Yeshua é a coroa, a glória maior, nos chama ao Pai com seu amor. Ele é a luz que nunca se apaga, a chama da vida que nos atrai. Acenda a luz, mostre o amor, somos no mundo reflexo do Senhor. Com a luz de Hanukkah. Vamos ver essa.
Quando a luz de Hanukkah crescer, entendimento vamos receber. Yeshua nos ensina a compreender seu grande amor que nos faz viver. Ouvirá luz do Senhor, entendimento te traz calor. Acenda a vela, o mundo verá o amor de Yeshua em cada lar. Queridos, e assim, é nesse nível as músicas aí, muito bom. Então, é um álbum dessas músicas aqui que são louvores, tem louvores específicos para as crianças, que são 8, aqui são 10 músicas, são 8 para crianças, e mais todas as bênçãos, 8 bênçãos em hebraico, para abençoar a sua vida aí. E todo esse material aqui, a ideia dessa live era te instruir a respeito de Hanukkah, como você celebrar, e eu espero que você tenha conseguido. Se você deseja o livro aqui, eu vou falar o valor do livro para você se sentir até constrangido, porque esse valor não paga impressão, né? Se você for imprimir. O valor do livro com todo o bônus de DVD, de CD aqui, né? Dessas músicas, essa playlist de músicas, são 3 playlists aqui, e mais todo o material. O livro é R$24,90, né? R$24,90, e ainda é pela Hotmart ainda, você pode comprar lá. Tá o link aí, ó. Queridos, então não perca tempo, faça isso, celebre Hanukkah. Esse ano quero encerrar por aqui. Eu quero dizer para você, Hanukkah te coloca nos tempos de Deus para você viver um milagre. Há um novo começo preparado para você, há um milagre que você tem procurado e até então você não tem encontrado, e Yeshua quer fazer isso na sua vida. Ele esteve no Pórtico de Salomão dedicando, na festa da dedicação. Ele quer estar na sua casa, sendo a dedicação central, porque ele não tem nada a ver com essas festas de final do ano, que tanto querem colocar ele ali, mas ele não faz parte, porque os seus tempos e épocas foram dados pelo Moedim do Eterno, está declarado na Torá, e é só você estudar para aprender. Então, entre no processo dos tempos de Deus, e que o Senhor possa abençoar a tua casa, que a instrução que nós te damos aqui, servimos você gratuitamente aqui e investindo esse tempo, dando as bênçãos que você consiga fazer, que você possa ser extremamente abençoado nesse final de ano. Não fique chateado, não fique magoado com pessoas, com parentes, não fique brigando por nada do que essas festas querem tentar fazer. Entre nos tempos do Eterno e viva um diferencial que vai mudar a história da sua vida e da sua geração. Eu quero abençoar a sua vida, orando por você. Vamos mostrar o vídeo ali. Às vezes, são os pequenos momentos que refletem algo magnífico. A luz das velas refletindo na janela, os sorrisos compartilhados e aquele olhar que diz mais do que palavras. Tudo isso nos faz perceber que a verdadeira felicidade está nos tempos determinados do Eterno que nos conectam. Hanukkah não é apenas uma festa, é uma lembrança de que a luz sempre vence. Cada chama acesa carrega promessa de esperança e o poder de transformar qualquer noite em um novo começo. Hanukkah, transforme sua casa em um verdadeiro lar com a luz de Yeshua. Olha só, que legal. Tem mais vídeos que vão ir aparecendo aí para você, e você pode estar aprendendo com isso também. E é esse ambiente que eu sonho para sua casa. Um ambiente de família, um ambiente de celebração verdadeira e de presença do Eterno. Alguém perguntou como que apaga as velas. Não se apaga velas de Hanukkah, nem de Shabbat soprando, certo? A gente apaga abafando. Tem abafador de vela, você pode pegar uma colher mesmo e abafar, ou molhar o dedo e apertar bem na base do pavio e ela apaga, certo? Então nunca apague velas de Hanukkah ou de Shabbat, nem uma vela kosher, nem uma vela usada nessas festas com um sopro,
porque o sopro tem o simbolismo do Ruach, do Eterno, que foi com o sopro que ele nos encheu. É a nossa alma. Então nós não sopramos nossa alma no fogo, nós apagamos abafando. Amém? Deixa eu orar por você. Então vai lá, adquire o seu livro, faz esse momento aí com a sua família. Se não quiser adquirir o livro, faça com a cortiça, faça com o pavio, faça com óleo. Não tem vela kosher, o melhor é ter o livrinho para recortar e fazer um momento legal aí, mas faça, participe, entre nesse processo e deixa a luz do Senhor iluminar a sua casa. Vamos encerrar? Obrigado por esse tempo aqui com você. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, obrigado por cada um que aqui esteve. Que esse ensinamento não seja algo simples, Senhor, mas seja um grande desafio para que nossa vida, a vida dos nossos irmãos, sejam alinhados aos teus tempos. E que Hanukkah não seja apenas uma história judaica, mas seja uma realidade dos tempos do Eterno para trazer um milagre em cada lar. Que cada um que vai celebrar pela primeira vez, que o teu Espírito esteja orientando, trazendo alegria, a verdadeira alegria de uma celebração que vem da tua direção e que haja prosperidade e o milagre do Senhor se manifeste em cada vida. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Obrigado pelo seu tempo aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.